Bom dia, bom dia, bom dia. Coringão está classificado para a semifinal da Copa do Brasil. Quarta vez seguida, quarto ano consecutivo. Vamos brigar, vamos brigar. Tamo bem. E agora só dezembro. Temos aí tempo para maturar o time, maturar as alternativas e dezembrão, semifinal e final. Muito bom falar só de campo e bola, né? Muito bom. Falar de jogo é bem melhor do que falar dos bastidores aí do clube, falar da política interna que é sempre efervescente nos bastidores do Corinthians. 42 mil torcedores, para variar, a arena praticamente lotada mais uma vez. Pegamos aí um adversário, o Atlético Paranaense, que, ao meu ver, já veio de certa forma derrotado, já veio entregue para o jogo. Eles estão com foco grande na Série B, tiveram uma melhora aí nas últimas rodadas, até na projeção de subir para a Série A. Eles têm um número um pouco melhor, um percentual um pouco maior, e óbvio, o foco deles é subir. Então vieram aí com um time mesclado, 5 reservas, começando, mas fizeram um jogo, na minha opinião, bem honesto pro nível técnico que eles têm hoje, né? Então o Coringão veio bem escalado, na minha opinião, com 1 hora de antecedência ali. Quando saiu a escalação, já mandei para um amigo dizendo, pô, gosto disso. Hoje a gente tem uma deficiência ali, tinha uma falta de 2 jogadores importantes no meio de campo, né? O Martinez e o Ranielli. E a gente tem sentido que o Garro está muito sozinho na construção de jogadas ali. Então acho que essa escolha do Dorival de fazer uma linha de 3 zagueiros, liberando o Matheus Bidu e liberando também, por que não, o Mateuzinho para atacar, deu um número de jogadores um pouco maior ali no meio de campo e um apoio maior para o Garro na construção de jogadas. Então a gente começou ali com uma linha com o Hugo no gol, que voltou da Bolívia a tempo e conseguiu participar. A gente fez uma linha de 3 ali com Angileri, Choca e Gustavo Henrique. Aí no meio, Mateuzinho na direita, Bidu na esquerda, como apoio, com alas, né? E aí 2 volantes, Bidon e Maicon, e o Garro mais solto para armação. Acho que aí deu a consistência. E no ataque, o Memphis e o Gui Negão, para completar a escalação. Gostei muito até da projeção, né, do início. Começo do jogo, o Atlético resolveu dar a bola para o Corinthians. O Corinthians teve ali nos primeiros 15 minutos, até saiu no canal ali uma estatística ali que o Corinthians estava com entre 10 e 15 minutos ali, saiu uma estatística que ele estava com 78% de posse de bola. Então assim, um número bem grande de posse de bola, porém com uma certa dificuldade em finalizar, em chegar mais perto da área. O que o Atlético fez? Ciente da sua limitação, ele congestionou ali o miolo da área com 3 zagueiros também, os 2 alas que praticamente não subiam, e volantes marcadores ali, 2 volantes marcadores. Então também tinha muita gente na intermediária para trás do Atlético. Era nítido que eles estavam fazendo, aquele que a turma fala, né? Tava jogando por uma bola ali, por um lampejo de algum jogador ali, de uma bola parada, uma bola aérea, e tentar sair à frente. Óbvio, né, que independente da torcida do Corinthians não se desmobilizar quando o Corinthians leva um gol na arena, mas é óbvio que o time, né, os jogadores, eles dão aquela baixada, e ali, se eles fazem 1 a 0, eles iam ficar tentando cozinhar o jogo até levar para os pênaltis. Foi uma escolha estratégica do Atlético que eu acho que talvez era a única alternativa que eles tinham, né? E até que eles conseguiram ali num lance que o Maicon foi falta, na minha opinião foi falta. Mas assim, o Maicon e o Bidon também, eles têm uma postura, sei lá, parece que um tempo a menos, eles têm um tempo a menos com a bola, sabe? Eles, na verdade, é um tempo a mais, né? Eles têm um tempo a mais quando eles ficam com a bola, é incrível. Tem que ser rápido, tem que
tomar decisão rápida. O jogador de meio de campo não pode ficar encebando com a bola, dominar. Vai chegar alguém, é futebol profissional, todo mundo, não tem espaço para jogar. O Michael perde uma bola ali, o Corinthians, o atacante deles ali, um Azog, um cara muito forte, vem que nem um trator passando por tudo, tirou o Angelelli da jogada como parecia um juvenil e fez o gol. Mas aí o árbitro anulou, ao meu ver, de forma correta. E ali aquele gol mexeria muito com o emocional do Corinthians, tenho certeza. A gente não contava com aquele momento ali. E aí o jogo foi um jogo morno no primeiro tempo. Depois desse lance ficou de certa forma morno. Até que aos 43 minutos o Guinegão recupera uma bola ali de saída. O Atlético, por ter 3 zagueiros e 2 volantes mais lentos, mais volantes de marcação, o Atlético estava com bastante dificuldade ali na saída de bola. O Corinthians até que apertou pouco. Só o Guinegão estava fazendo uma pressão forte ali. O Memphis estava meio que naquela de cercar e tal, não estava apertando muito. E ali o Gui, ele recupera a bola, faz ali uma jogada bem interessante, carrega e coloca o Garro em condição de fazer o gol. Aos 43 minutos ali do primeiro tempo, 1-0, a vantagem sobe para 2 e praticamente sela ali a classificação do Corinthians, né? Aí aconteceu algo muito interessante, porque quem está no meio do futebol percebe, né? Um pouquinho antes do gol do Corinthians, tem um lance ali que o Memphis faz gesticula pro banco, e ali eu percebi, e o repórter, acho que da Sport TV, porque era onde eu estava acompanhando, falou, ó, o Dorival não está satisfeito com o time, colocou o Vitinho e o Yuri para aquecer. E aí eu acho que para contextualizar isso, ele carrega essa informação até o intervalo, até a volta do intervalo, dizendo que tinha sido uma escolha técnica do Dorival e tirar o Memphis e colocar ali, ele optou naquele momento pelo Vitinho de forma acertada, né? E ele coloca o Vitinho no lugar do Memphis aos 45 e meio, 47, 46, 45 ali do primeiro tempo. Gente, quem é do futebol percebe, o Dorival tem 200 anos de futebol, entendeu? Jogou e é técnico. Você acha que ele ia queimar uma janela de alteração se não fosse nada, se o Memphis estivesse bem? E o repórter ali sustentando, não, onde já se viu? Aí os comentaristas vão junto, não, Dorival, olha, não faz sentido, é óbvio que não faz sentido. Ele sentiu, no meu entendimento ali, eu achei que ele tinha sentido a panturrilha, até porque ele estava com a meia de um jeito diferente ontem, mais abaixado, talvez tentando algum alívio ali muscular, mas me parece que foi um desconforto na coxa ali, alguma coisa como uma cãibra e tal, e foi substituído. Mas me chamou a atenção aí que, para variar, colocam gente muito ansiosa para dar informação, né? E é óbvio que ele tinha sentido alguma coisa. Enfim, aí o Corinthians volta para o segundo tempo, já com o mesmo time praticamente, só com essa alteração. E foi, na minha opinião, foi boa essa alteração, porque o Vitinho ele já está mais móvel, ele está com uma movimentação melhor, ele tá mais ágil, está mais em forma. Acho que foi uma contratação muito boa do Corinthians, o Vitinho, e ele vai colaborar muito com o Corinthians agora nesse final de ano aí. E o Atlético tentou, nesse momento já voltou com dois titulares, né? Tentando aí, acho que talvez também tenha sentido falar, vamos por tudo ou nada, vamos tentar alguma coisa nos primeiros 15, 20 minutos. Se a gente empata esse jogo, a gente volta para nossa estratégia de jogar por uma bola, né? Mas o Corinthians tomou conta mais uma vez, acho que não teve nenhum risco no segundo tempo. Aos 18 minutos, o Gui faz ali o segundo gol. Prêmio para ele, porque o menino é muito esforçado, corre muito ali, aí sacramenta de vez a classificação do Corinthians, né? E nesse momento, assim, 18 minutos, 18 para 20 minutos ali, poxa vida, 3-0 no agregado, o Corinthians em construção de elenco, né? Com essa necessidade absoluta absoluta de colocar
de trabalhar a base. Poxa, com 3-0 no agregado, jogo sábado, um jogo importante pelo Campeonato Brasileiro. Poxa, ali era, na minha opinião, foi o único erro do Dorival no jogo. Ali era a hora de colocar mais meninos, entendeu? Ele tinha o André no banco e tinha o Jacaré no banco também, né? Acho que era o momento de dar tempo para esses meninos, dar arena para esses meninos, porque a gente vai precisar deles aí ao longo do Campeonato Brasileiro, principalmente até o final do ano, né? Mas enfim, aí o Corinthians faz ali mais duas alterações e depois volta o Yuri para a gente ter a consolidação da classificação. Finalzinho do jogo, só que fica um, uma trocação franca ali, sai o pênalti, acho que 5, 6 minutos depois do gol, mas um lance polêmico, né? Falta câmera, eu acho, pro VAR aqui no Brasil. Para mim foi pênalti, acho que a bola estava um pouco em cima da linha, ali na mão do Mateuzinho e tal. E também se não desse esse pênalti, acho que a mídia ia ficar, ó, Atlético prejudicado, não sei o quê. Então foi bom que deu o pênalti, o Hugo, se eu não me engano, o 8º pênalti que ele pega pelo Corinthians, é um absurdo esse menino. Mas também acho que não mudaria muito se sai um gol do Atlético ali. Acho que o Corinthians continuaria controlando o jogo. Então, classificação muito legal, muito boa, importante. Mais 9 milhões de reais, me parece, pela classificação para a semifinal. Dinheiro novo, dinheiro bom. Para um clube aí que tá totalmente quebrado financeiramente. Assim, individualmente, acho que o Hugo, ele tá mostrando, na minha opinião, né, ele tá mostrando um pouco mais de segurança jogando com os pés. Acredito que ele tá treinando bastante isso. Tá mais tranquilo. Você vê que quando recuam para ele a bola, ele fica menos ansioso. O pênalti, acabei de falar, acho que é um absurdo que ele faz, né? O 8º pênalti que ele pega com a camisa do Corinthians, muito, muito legal. O Hugo é um dos candidatos a ídolo no médio e longo prazo no Corinthians. Se ele ficar por mais anos no clube, com certeza é um menino que vai ter uma história muito bacana. Já vem construindo uma história muito bonita no Corinthians e é candidatíssimo a ídolo, né? O Mateuzinho é pino frouxo, né? O Mateuzinho eu não sei, o trabalho que precisa ser feito no Corinthians é psicológico com o Mateuzinho, é explicar para ele a diferença entre raça e o limite, né, de passar da raça. Não sei quem que contou a história do Corinthians para esse moço, mas assim, ele acha que tudo se resolve assim, e não é. Entendeu? O Corinthians dominando o jogo no primeiro tempo, ele vai dar uma bordoada num cara ali, porque ele toma um drible, aí o cara volta, dá outro drible nele, aí acho que ele fica irritadinho, tal, o cara ele vai dar-lhe uma pancada no cara, e assim, já era para amarelo na minha opinião. Ele vai tomar o amarelo só por reclamação na hora que ele faz o pênalti, mas é o jogo todo meio de pino frouxo, dando um carrinho um pouco mais, um pouquinho acima do tom ali, não sei. O Mateuzinho realmente precisa ter uma orientação ali, alguém chegar e falar, calma, não é assim, controla um pouco esse emocional. Gostei muito da entrada do João Pedro. É uma alternativa que volta para nós, né? Porque ele tava meio escanteado aí depois de uma falha que ele teve não sei se na Libertadores ou na Sul-Americana, que ele faz um pênalti lá, acho que na Argentina, e agora ele voltou bem, tá bem consistente, um menino rápido, e eu acho que com o tempo ele deveria ser mais usado para fazer a combinação com o Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique não pode sair para dar bote, porque ele é muito lento. O Gustavo Henrique tem uma vantagem de jogar bem pelo alto. Ontem o centroavante do Atlético era forte, alto também. As bolas que estavam vindo lá da defesa para disputar, o Gustavo Henrique ganhou todas pelo alto. E por baixo, na velocidade, ele tem uma certa dificuldade. Então vale a pena ter na cobertura ali o João Pedro em detrimento ao André Ramalho. É algo que o Dorival tem que pensar. O Angelelli, ele fez bem o papel no começo do jogo ali, de um terceiro homem, terceiro zagueiro, né, a linha ali de 3. Na saída de bola ele estava muito bem, por ser lateral, né, de origem. Porém na marcação ainda faltou, na minha opinião, faltou um pouco. Tanto é que
No gol anulado do Atlético, o cara atropela ele como se ele não fosse ninguém, né? E ele já teve 2 ou 3 lances no primeiro tempo também que ele teve bastante dificuldade. No segundo tempo, o Atlético abdicou de atacar pelo lado dele ali, não sei porquê. Não perceberam que ele ainda estava com dificuldade para marcação, mas eu acho que faltou um pouquinho do Angileri. O Maicon, dos jogos depois da lesão, na minha opinião, foi um jogo difícil para o Maicon, foi o pior jogo do Maicon. Ele na saída de bola, ele estava meio escondido e primeiro homem de marcação ali na saída de bola precisa ajudar. Não era porque o Corinthians estava com a linha de 3 ali e os 2 alas abertos que não precisava contar ali com o Maicon. Então não gostei do jogo do Maicon. Foi frouxo ali no lance do gol do Atlético. Foi falta, mas foi frouxo ali. E vamos ver como que vai ser a sequência do Maicon aí. Tomara que ele não fique nesse nível, ele volte ao nível dos primeiros jogos que ele teve depois da lesão. O Bidon é aquela faca de 2 gumes, né? Você quer contar com o Bidon, o Bidon vai ser a joia que o Corinthians tem para fazer caixa e tal. Mas não sei, Bidon falta alguma coisa no Bidon, não sei se é físico, se é técnico, não sei a ânsia que o Bidon tem de começar a jogada o tempo todo com o zagueiro. Puxa vida, ali segundo homem de meio de campo, pô, tenta, arrisca um pouquinho mais, e quando ele arrisca dá certo, ele faz uma movimentação boa de corpo, sempre fica de frente com a bola pro campo aberto e tal. A gente quer gostar do Bidon, mas eu acho que ele não faz por onde. O Bidu, esse ano acho que o Bidu está entre os 3 melhores jogadores do Corinthians, menino que superou bem, se superou na trajetória dele no Corinthians, ele se superou de afastado no começo do ano passado para titular absoluto e realmente um dos melhores jogadores do Corinthians esse ano, muito consistente, fisicamente você vê que o cara tá voando, tá mais maduro nas decisões que toma. É o que eu espero do Mateuzinho, o Bidu tem, né? Que ele tá mais calmo, não dá bote errado, tá marcando bem, tá marcando melhor e ajudou razoavelmente bem ontem. É uma posição que eu acho que foi meio nova para ele, porque ele poderia ter ido um pouco mais, saído um pouquinho mais da ponta e ido um pouquinho mais para o meio, que ele faz isso no começo do segundo tempo e dá mais opção para ajudar o Garro. Acho que foi bem o Bidu. O Garro, com esse esquema de jogo do Corinthians, de 3 zagueiros e com 2 alas, 2 volantes, né, 2 marcadores ali, eu acho que é uma preparação para o Garro jogar um pouco mais adiantado. Ele fisicamente ele não vai aguentar. Ele tem aí uma deficiência por conta da lesão dele do joelho, que é crônica, então ali é tratamento paliativo, né, fisioterapia, etc. Então acho que ele precisa ter um esquema de jogo que favoreça mais ele estar mais perto do gol, e foi o que aconteceu. Quando ele pisou na área, acho que no primeiro tempo ele finalizou 3 vezes, uma fora da área, mas uma de um meio voleio, meio bicicleta ali no começo do jogo, e o gol, que a hora que ele meio que dribla o goleiro ali, ele dá o tapa, ele errou. Se você olhar, ele errou, a bola pega meio no tornozelo dele ali, e o zagueiro só errou por causa disso, o zagueiro só não tirou por causa disso, porque a hora que o zagueiro prepara para tirar, ele também se surpreende com a goiabada que o Garro deu. A bola bate meio na goiaba do tornozelo ali e entra. Sorte de quem é competente, né? Só tem sorte quem trabalha. O Memphis foi interessante ontem, porque o Memphis ele começou tentando fazer uma movimentação muito parecida com o que ele teve na seleção da Holanda. Ele veio mais buscar o jogo, veio tentar armar um pouco mais o jogo, ou seja, ele se propôs a fazer algo diferente. Mas sentiu, fez 2 jogos lá semana passada. Eu acho que do meio para os 30 minutos ali do primeiro tempo ele sentiu. Eu vi 2 movimentos dele que eu percebi, falei, será? E quando o repórter ela fala que 2 jogadores levantaram para aquecer, eu imaginei que o Memphis sairia e saiu. No lugar dele entrou o Vitinho, e já falei no começo do vídeo que o Vitinho está nitidamente mais magro, mais em forma, ajudando bem.
Precisa de tempo de jogo, mas acho que ele vai ser bem usado aí nos próximos jogos do Brasileiro pra gente ver. O Vitinho tá diferente do que ele tava no Flamengo, tá mais motivado, na minha opinião, e vai nos ajudar. Entrou bem. O Guinegão, para mim, foi o melhor jogador em campo do Corinthians, e não só pelo gol e pela assistência, é pela entrega desse menino, é incrível, um moleque de 18 anos, ele entende o que é o Corinthians e ele entende que ali, para a molecada, a paciência da comissão técnica é menor, e é natural que assim seja. Então, ele está entregando muito, fisicamente ele se entrega muito ao jogo, então marca na frente, marca na defesa, ajuda, apoia a lateral, marca junto nas bolas paradas defensivas. Então assim, poxa, tá bonito ver o que esse menino tá fazendo. E aí foi premiado, né, com a assistência ali, por um esforço dele de desarmar na intermediária e dar um passe que faz falta, esse passe no futebol brasileiro, um passe mais curtinho, uma pifada que o pessoal fala, né? Mais curta, né? O pessoal geralmente essas enfiadas de bola elas são mais longas, mas ele sutilmente ali como uma bola de sinuca ali, ele coloca o garro na cara do gol. E no segundo tempo ele é premiado com um gol de esforço físico mesmo, né? Ele cai, levanta, o garro meio que se embola ali com o zagueiro, a bola sobra e ele faz um gol que parecia até simples, né? Uma finalização tranquila para um moleque de 18 anos, numa quartas de final de Copa do Brasil, tirou para nada. E aí eu gosto muito da comemoração dele, aquela parada aí, acho que até coloquei a foto na thumb do vídeo. Puta, eu me divirto. Quando eu era menino eu assistia em 92, 93. Por isso que ele é até comparado com o Viola. As comemorações do Viola, tal, meio atípicas e tal. O Guinegão tem uma só, mas puta, eu me divirto. A hora que ele faz, eu começo a rir, porque é bem bacana, é diferente. O moleque tem personalidade. Tomara que tenha sucesso aí e nos ajude esse ano. E das alterações, além do Vitinho que eu já comentei, entrou o Rian, um menino que eu gosto muito, Marca, que também é outro que sabe a fome que tem que ter para jogar no Corinthians, né? Não é um menino que fica com muita empáfia para jogar, não. Ele entra e rasga e gosta da personalidade dele. Ele é um garoto que acho que alguém está fazendo o trabalho que deveria fazer com o Mateuzinho, de dar um controle maior para ele, emocional e tal. Ele está mais sereno. É, Acho que vai contribuir bastante. Charles não entrou bem, na minha opinião. Ele é muito esforçado, mas eu também estou sendo esforçado para fazer vídeo. Não sei se isso está saindo com qualidade, entendeu? Então, assim, é o Charles e ajudou ali o tempo que ficou e tal. O Yuri voltou fora de sintonia, obviamente, né? Ficou aí mais de mês fora, perde o ritmo. E o Yuri já estava com um ritmo abaixo quando antes do problema dele no estômago ali, ele já estava com uma sintonia abaixo. Então agora é ter paciência, porque ele tem efetivamente alguém ali para disputar a posição com qualidade, né? Que o menino tá bem, o Guinegão tá bem. Então o Yuri pode voltar com mais tranquilidade, sem a pressão e a responsabilidade de ser o único decisor do time, né? Mas o Yuri é o Yuri e, pô, parabéns para ele. Previsão de volta em novembro, o cara em setembro tava disputando o jogo. O Dorival, acho que ele foi muito bem no jogo. A escalação dele a proposta de tática dele foi muito boa. Ele espelhou o Atlético e liberou o Bidu para apoiar junto com o Garro. E acho que foi uma decisão muito acertada. Certo por linhas tortas, né? Me parece que o Ramalho teve um problema de virose, alguma coisa do tipo, que impediu de jogar, mas aí ele pôde aproveitar o Tioca, e o Dorival foi muito bem. Acho que tanto na escolha na hora de substituir o Memphis também, eu também optaria pelo Vitinho, ao invés do Yuri. Mas também quero ver em algum momento o Yuri jogando com o Gui, ver como que o Corinthians principalmente quando tiver a linha de três zagueiros, como o Corinthians se porta aí com dois
jogadores com mais característica de finalização, mais dois centroavantes, né? Então assim, e aí também volto a falar, para mim o único, não erro, mas equívoco do Dorival, a única coisa que ele poderia ter pensado, a única reflexão que ele poderia ter feito é da molecada, entendeu? Dar oportunidade pra molecada quando um jogo tá no agregado 3-0, entendeu? 10 minutos, 15 minutos, pro moleque sentir o bafo da arena, sentir ali o que é jogar em Itaquera, porque a gente vai precisar desses meninos, né? E agora, depois do Mundial Sub-17 lá, o torneio internacional Sub-17, torcer aí para que ele dê oportunidade pro Gui Amorim, que na minha opinião vai ser a solução que a gente vai ter quando não contarmos com o Garro, né? Ele levou o Dieguinho pro banco, mas eu acredito que a hora que ele colocar o Gui Amorim no elenco principal, o menino vai pular etapas aí e vai ser a opção ao Garro. Então é isso, acho que valeu, uma classificação tranquila, na minha opinião. A gente fez um jogo lá em Curitiba bem tranquilo, bem equilibrado, acho que até talvez mais equilibrado que ontem. O time voltou bem nessa parada aí pós eliminatórias, né, data FIFA. Agora, como eu falei em vídeos anteriores, agora é foco total numa condição melhor no Campeonato Brasileiro. A gente subir aí umas 4, 5 posições e se manter ali no mínimo entre sétimo e oitavo, e para levar o elenco, maturar esse elenco, maturar um time titular para semifinal e final da Copa do Brasil, se Deus quiser. Acredito que a gente pegue o Cruzeiro na semifinal, né? Eles têm uma vantagem grande contra o Atlético. O Atlético, depois lá do primeiro jogo, trocou o técnico. Você percebe que estão bem desestruturados, e o Cruzeiro vem bem no Campeonato Brasileiro, um time bem reforçado. Mas eu acho que se passar o Cruzeiro, a gente tem total chance. O time nosso titular, com todos os titulares à disposição, que tomara que a gente consiga aí, trazer o Carrilho de volta, e daqui até a semi a gente não tenha nenhum dissabor aí de lesão mais grave dos titulares do elenco principalmente. E quem sabe até lá descobrir aí na molecada alternativas, como a gente descobriu o Gui Negão, para compor melhor o elenco titular, né? Compor o elenco e ajudar o time titular na decisão da semifinal. É isso, estamos felizes. Sábado tem outra batalha aí, mas eu acho que o principal era ontem. O Fluminense correu muito ontem, e é um time já com uma faixa etária mais alta. E vamos ver o que a comissão técnica do Fluminense prepara aí para sábado. A gente vai ter que ver como que também o elenco do Corinthians vai estar, mas aí acho que valeu. O importante era passar nessa Copa do Brasil, ganhar do Atlético e ter a bonificação financeira aí também, que ajuda, né? Falando nisso, ontem foi divulgado aí dinheiro novo para nós, né? Um novo patrocinador aqui da parte de cima aí da camisa, Frimeza, que seja bem-vinda, e é dinheiro novo para nós. Esse é o trabalho que eu fico pensando e cobrando, que o nosso marketing, a nossa área comercial precisa fazer cada vez mais. Tem muito espaço ainda na camisa livre. O Corinthians tem muita fonte de renda não explorada, mas só campo e bola hoje. Passamos, agora é bola pra frente, e até dezembro a gente só vai falar de Campeonato Brasileiro, tá bom? Um bom dia pra nós, salvem o Corinthians e vai Corinthians!